Até mesmo o Superman, o herói mais poderoso da DC Comics, teve um medo, conforme mostrado na revista Para o Homem que Já Tem Tudo, em que ele consegue ver a vida em Krypton que ele teria se o seu planeta não tivesse explodido. Todos os heróis, um que me causa certa estranheza é o Batman. Isso porque ele enfrenta ameaças nefastas como o Coringa, o Professor Porco, o Morcego Humano, o Cara de Barro e muitos outros. Mas ele tem um vilão na sua galeria que me causa certa estranheza, que é o Espantalho. O Espantalho é o cientista Jonathan Crane, que utiliza um soro, chamado Toxina do Medo, para injetar o medo no coração de seus oponentes, e assim conseguir o controle de Gotham. O Espantalho é uma ameaça sem sombra de dúvidas, mas para o Batman, nem tanto. Isso me fez procurar em outras mídias qual seria o grande medo do Batman, e então obtive as respostas por meio dos quadrinhos. A primeira pergunta que eu fiquei é o que seria um medo? O medo poderia vir de um trauma da infância, de alguma coisa que mudou certamente os rumos da sua história e fez com que você se tornasse outra pessoa. Então, eu tentei voltar para a infância do Batman, ou melhor, de Bruce Wayne, e investigar qual seria o seu maior trauma: a noite do assassinato de seus pais Thomas e Martha Wayne. O Batman assistiu seus pais morrerem quando ele tinha apenas 8 anos de idade, e essa experiência é traumática por si só, mas imagine sendo tão novo. Isso moldou toda a sua personalidade e visão do mundo, e por mais que o Alfred, seu mordomo, tivesse feito grandes esforços para tentar criá-lo, a escuridão o consumiu. Então, poderia ser o maior medo do Batman reviver o assassinato traumático de seus pais, a noite em que sua vida mudou. Embora seja um evento importante, o que acontece no dia em que os pais de Bruce Wayne morrem é uma transformação. Naquele momento, a personalidade de Bruce Wayne morre. É como se houvesse uma ruptura na mente daquele jovem menino. Ele não era mais uma criança, como ele já disse muitas vezes em outras mídias. A partir de agora, ele seria apenas o Batman. O Batman possui um maior medo, assim como todo mundo tem. Só que o maior medo do Batman reside no seu dilema moral: não matar. Isto mesmo, o maior medo do Batman é se tornar um assassino. Preste atenção. Nenhum herói tem um código moral tão definido quanto o Batman de não matar. Alguns heróis podem ser levados ao extremo e acabarem matando, mas o Batman é tão insano que ele não consegue nem utilizar uma arma de fogo para lutar contra inimigos com submetralhadoras. Ele utiliza bumerangues em formato de morcego. Sua aversão a armas de fogo me faz tentar entender como que isso surgiu. A morte traumática de seus pais. E isso fez com que o Batman entendesse que vilões, assassinos, utilizam armas de fogo e matam pessoas. E é nesse momento que surge o maior medo do Batman. Não é apenas matar, porque ele sabe que esse é um caminho sem volta. O maior medo do Batman é se tornar um cruel assassino como o homem que matou os seus pais. Ele se tornar o que ele jurou combater. É por isso que esse medo molda toda a conduta do Batman e na sua forma de lutar contra o crime. Isto é o que define ele como diferente de todos os demais, e o medo de cruzar essa fronteira é o que o impede de, enfim, se tornar um vilão. Em várias revistas somos apresentados como seria um Batman que matasse, e principalmente na recente revista Dark Knight's Metal, fomos até mesmo apresentados a uma mistura do Batman com Coringa, chamado Batman que ri. E a diferença dessas versões malignas do Batman para o nosso Batman é justamente nunca cruzar a linha do seu maior medo: matar alguém. E é por isso que o Batman possui um maior medo. O maior medo do Batman é se tornar o homem que matou os seus pais, se tornar um assassino. Eu espero que nesse vídeo você tenha entendido qual é o maior medo do Batman, e se você gostou, não esquece de se inscrever em nosso canal e se tornar você também um herói de hoje. Rescataplash.